Sou a Valéria Nogueira, sou articuladora institucional da FELB. Estou aqui para desejar uma boa noite, trazer esse momento de encontro, de partilha, né, que nós chamamos de os moitarás. E a moitará é uma palavra utilizada pelos povos do Alto Xinguanos, do território indígena do Xingu, no Mato Grosso, e se refere ao ritual de troca de artefatos manufaturados de cada grupo como objeto de circulação entre as diferentes etnias e grupos. Então, isso é uma troca. E a gente empresta esse nome, né, de Moitarás, para ter essa troca, essa partilha de conhecimentos, né? E nessa noite a gente traz a Carolina para abrilhantar, né? Trazer o que ela mais sabe fazer, trazer essa fala amorosa, mais firme, né? Tratando-se de um tema que para nós é tão caro. Nós temos um programa e esse programa trabalha toda essa força, né, desses coletivos nas escolas Waldorf, todo esse caminho de grupo de estudo, de encontros, de palestras, para trabalhar essa temática, né, das africanidades, a temática do antirracismo, e é isso que nós queremos nas nossas escolas, escolas que sejam lutadoras também dessa temática que é para nós tão importante. Vou apresentar para vocês a Cleonice. Cleonice é a nossa presidenta da instituição, e ela está aqui hoje à noite para dar as boas-vindas também e apresentar a Carolina. Nesse momento estou aqui eu e o Alci também, que trabalha com a gente lá na federação, para fazer a nossa noite, abrir essa noite, tá bom? Então, Cléo, você pode falar um pouquinho sobre a Obrigada, Carol? Valéria. Boa noite a todas, a todos. Estamos bem felizes da chegada desse dia que idealizamos já faz alguns meses e realmente isso nos traz muita alegria termos a Carolina Oliveira conosco. É uma pessoa, como a Valéria já adiantou, que tem bastante conteúdo, que está nessa jornada, né, dessa conscientização, desse movimento antirracista. Então, realmente, ela consegue ter uma linguagem muito próxima, muito acolhedora e muito esclarecedora. Bom, a Carol, depois ela pode completar também a apresentação dela. Ela é mãe, ela é professora, historiadora, escritora, autora do livro Adolescentes Negras, né? E mentora de grupos para letramento. Então, realmente é uma longa estrada e que ela pode depois contar para nós. Eu só quero também colocar que esse convite, né, Carol, veio também de um grupo que eu aqui estou representando, um barulho aqui, um grupo de mulheres negras que eu estou representando desde o começo desse ano. A FELB, a Federação das Escolas Waldorfs no Brasil, abriu esse espaço para que tivesse esses diálogos, essas trocas, essa escuta afetiva entre essas mulheres negras e leituras também. Então, esse grupo começou no comecinho desse ano, em abril, já lemos um livro, estamos iniciando outro, mas principalmente é esse espaço de se aquilombamento, digamos assim, né? Onde a gente possa, com um ambiente acolhedor e afetuoso, termos essa oportunidade de diálogos, de trocas entre nós. Então, isso acontece uma vez por semana. No comecinho do ano que vem, nós queremos divulgar novamente esses encontros, e temos como objetivo também ter um encontro uma vez por mês, um encontro mensal, onde nós teremos convidadas, nesse caso, a primeira convidada é a Carolina Oliveira, que então vai proporcionar esse encontro para todos que tiverem interesse pelo tema. Sejam bem-vindos, boa noite,
E muito obrigado, Carolina, por aceitar o nosso convite. Passo a palavra a você. Obrigada, Cleo. Obrigada, Valéria. É com muita alegria que eu sempre aceito os convites da federação e as trocas e as reuniões que a gente faz. É sempre um prazer poder estar com vocês e estar com vocês que estão aqui hoje, né? Parabenizar todas as vezes que eu vier, que nos encontrarmos, eu vou parabenizar por esses momentos, né? Mesmo quando vem outras pessoas e eu venho assistir também, porque são momentos importantes de nutrição e a troca, né? E vai muito desse caminho que a gente já faz juntas, né? Que a federação já faz. Eu vim dar pretextos para a gente fazer trocas, né? Então, a qualquer momento, vocês se sintam muito à vontade para discordar, para poder trazer pontos de vista de vocês, para compartilhar experiências. Eu acho que eu fui bem apresentada, né? Pela Valéria e pela Cléo, de forma, inclusive, muito amorosa. E aí eu vou contar um pouquinho assim de um outro lugar da minha apresentação, que eu tenho feito isso assim, né? Então elas trouxeram as credenciais que me trazem um pouco. Olha, ela pode falar, né, um pouco sobre essa temática, porque tem um caminho, tem uma estrada, e essa é a parte acadêmica, né? A parte assim de vivência, mas também, né, tem uma Carolina que tem um lugar de fala. E eu estou gostando de abrir minhas falas com lugar de fala para a gente desinterditar para todo mundo, né? Para a gente poder falar. Então, eu sou uma Carolina, né? Que eu sou uma mulher parda que vem de uma família interracial, né? Com muitas pessoas brancas na minha família, e isso determina muito a perspectiva da qual eu falo, né? Eu não venho de uma família totalmente negra, então as primeiras vivências raciais que eu vivi, de entendimento do meu pertencimento, começaram na família, com muito afeto, mas ao mesmo tempo com muito racismo, né, interfamiliar, porque é assim que a gente que de família interracial às vezes tem essa introdução nesse mundo, mas eu também repeti o ciclo e também compus uma família interracial. Eu sou casada com um homem branco, e tenho 2 filhos pretos de pele escura, porque são filhos por adoção. Então é desse lugar que eu falo, né? Desse lugar, dessa pessoa, dessa mulher que nasceu em Minas Gerais, Belo Horizonte, que mora em Nova Lima, né? Encravada nas montanhas, né? Estou aqui bem no meio das montanhas de Minas, mas encravada assim num vale, dentro da floresta da Mata do Jambreiro, com essa constituição, com esse pouquinho que vocês estão conhecendo de mim, né? Quem já me ouviu outras vezes vai conhecendo uns pedacinhos de Carolina e vai compondo. Então, esse é meu lugar de fala. E eu acho importante trazer ele aqui, né? Porque aí ajuda a gente fazer um diálogo de qual perspectiva que eu estou trazendo. E ajuda também a gente pensar que todo mundo tem um lugar de fala aqui hoje da temática racial. A gente só precisa saber de onde a gente está falando, né? De qual perspectiva que a gente traz, de qual corpo que a gente ocupa, de qual trajetória, que aí a gente consegue dialogar, né? Então, às vezes, a gente não pensa tanto nesse lugar de fala, às vezes a gente pensa nele num lugar de interdito, inclusive, né? Eu não tenho lugar de fala, então não vou falar, posso, não posso. Eu sempre trabalho com a perspectiva do diálogo, né, que a gente pode, né? A gente pode discordar, a gente pode construir, né, novas. A gente pode sair daqui cheio de perguntas uns para os outros, desde que seja desse lugar de respeito, da gente entender que a gente está construindo juntos e juntas. E aí eu vou começar com a Bell Hooks, né? Que eu não ando só, né? Então eu sempre procuro trazer mulheres autoras para poder andar comigo. Então hoje eu trouxe Bell Hooks para começar. Enquanto eu não conseguir fazer minha voz ser ouvida, não consegui pertencer verdadeiramente ao movimento. Antes de exigir que os outros me ouvissem, precisei ouvir a mim mesma para descobrir a minha identidade. Então, eu tenho andado com Bell Hooks já tem um tempinho, né? Quem anda comigo um pouquinho já tem encontrado com ela. E caiu muito bem, né, com essa construção que a gente está fazendo há meses para esse momento, dessa autoescuta e a força do coletivo, né? Então, as pessoas, né, as mulheres negras, as pessoas negras em geral, a gente passa por um processo de racialização que é próprio do nosso pertencimento. As pessoas brancas, geralmente, elas não passam por um processo de racialização. Ou seja, dificilmente uma pessoa branca vai se deparar com uma necessidade de pensar qual o pertencimento racial dela. Isso porque a gente tem uma constituição de mundo que vai nos mostrando simbolicamente que o branco, principalmente o homem branco,
é uma figura universal. Então, dificilmente, né, vai se confrontar. Nós, pessoas negras, não. A gente vai construir, todo mundo constrói sua identidade em vários aspectos, né, ao longo da vida, desde que a gente nasce até o dia que a gente vai morrer, mas no aspecto racial, nós, pessoas negras, não necessariamente temos uma relação agradável ao nos descobrirmos qual que é o nosso pertencimento racial. E muitas vezes nós somos confrontados com esse pertencimento. E pensando nisso, estudando sobre isso nos últimos tempos, né, eu tenho pensado muito nisso, nessa minha trajetória, que se mistura com essa trajetória de identidade, que se mistura com essa parte teórica também que eu venho vivenciando. Então, foi a partir desse lugar que a gente se propôs, né, foi uma construção coletiva, conversar aqui hoje, né? E como que essa questão do coletivo ela é importante, como que é importante a gente pensar numa perspectiva de um quilombo com K, né? Do presente e não algo no passado, numa perspectiva positiva e pensar numa perspectiva positiva do Dia da Consciência Negra também. Então, é só isso tudo que eu quero trocar com vocês nesse pouco tempo que a gente tem, mas na perspectiva da gente abrir janelas, da gente abrir aí caminhos mesmos para a gente continuando essa conversa em outros espaços, né? Então, pensando nessa perspectiva, eu convido que cada um e cada uma, eu sei que não vai ser um exercício que a gente vai fazer agora, né? Pense um pouco dessa sua trajetória da identidade racial, né? Eu já me confrontei, eu sei me identificar racialmente, é algo que é confortável, porque até muito tempo, pouco tempo atrás, né? A gente não tinha essas preocupações de classificações raciais, a gente pensava isso só quando tinha o censo, nem todo mundo responde o censo, então às vezes a gente nunca tinha respondido, mas a gente tem vivido um momento que cada vez mais, não só nós pessoas negras, a gente tem se confrontado com a necessidade de se localizar, né? Porque essa necessidade de se localizar, ela passa pela necessidade da gente construir políticas públicas institucionais que tragam ali uma equidade mesmo. Então, a gente precisa começar a perceber que lugar que a gente ocupa, né? Então, hoje em dia, a gente precisa, quando vai no posto de saúde agora, a gente, às vezes, está precisando de refazer o cadastro e falar qual que é a nossa classificação racial, né? As instituições aí que tem a parte do RH tem que constar no E-Social, está obrigatório desde 2023. A classificação, a autoclassificação, né? Então, o funcionário nem pode classificar para o outro, a gente se classifica. Então, isso cada vez mais tem chegado para a gente. E é um pouco disso, né, que eu queria trazer hoje, como que a gente vai formando. Então, eu queria trazer dessa necessidade de, enquanto mulher negra, que foi confrontada com a minha identidade racial lá aos 3 anos, né? Meu pai muito delicado. Eu peguei um cartaz, né, da Unicef, tinha muitas crianças, eu apontei para a menina que era branca de cabelo preto e falei que era eu. Aí meu pai, muito delicado, falou assim, não, você é essa daqui, mostrou a menina negra, pegou um espelho, né, falou assim, olha só, né, então, e foi me explicando, né, parecia que eu tinha 15 anos, que eu estava lá entrando para o terceiro setênio, ele trazendo esse eu, né, mas foi como eu me confrontei com isso, né, e faz parte dessa trajetória. E a partir disso, né, e eu costumo dizer que eu nasci branca, né, aí as pessoas até, tipo assim, como assim, né, nasceu branca? Porque, assim, até eu ser confrontada dessa forma, não muito adequada, né, aos 3 anos, eu via todo mundo muito branco perto de mim, né? Então eu via pessoas queridas brancas, eu via televisão branca, eu via todo mundo muito branco, né, no meio. Então a gente começa a achar que a gente também é, né? Essa primeira percepção dessa identidade. Aí a partir de outro momento a gente vai passando, e aí eu falo que eu já passei por várias identidades, né, raciais até hoje me entender que eu sou uma mulher parda e com isso eu sou uma mulher negra. E aí eu venho trazer a força e a necessidade da gente estar aquilombada e a gente estar num coletivo, né? Então eu vou trazer de uma perspectiva pessoal, mas vou trazer também de uma fundamentação de pesquisas, né? Inclusive vou trazer uma outra autora negra, que é a Nilma Lino Gomes, para a gente conversar com essas vivências, né? Que são de formação de identidade mais da perspectiva coletiva. Então, quando a gente está nessa descoberta individual da nossa identidade racial, principalmente se ela for uma identidade racial negra, né, ou ali de uma origem indígena, enfim, o caminho solitário ele é muito doloroso, né, porque às vezes a gente vai se confrontar ali com desafios
e vai rever situações que, às vezes, no momento que a gente viveu, a gente não entendeu que a gente sofreu racismo, a gente não entendeu, às vezes, quais foram as limitações que a gente teve por causa do nosso pertencimento. E aí, encontrar o coletivo, ele é muito importante. E encontrar o coletivo, às vezes, assusta, né? Porque a gente fala assim, não, a gente tem que estar em coletivo, a gente tem que se aquilombar. E para muitas pessoas, até para pessoas negras também, mas principalmente, às vezes, para as pessoas brancas, isso fica parecendo, quando a gente fala assim, que é o quilombo da leitura que a gente tem, né? Lá da nossa formação escolar, aquele quilombo combatente, lugar de negro fugido, aquele lugar que ficou estagnado no passado, mas que carrega ali, de repente, uma violência. E quando a gente fala isso, não é esse quilombo, porque o quilombo não era isso e não é isso hoje, né? O quilombo era lugar de gente livre. E o quilombo era um lugar de agregar pessoas. O quilombo era um lugar que brancos que nunca foram escravizados optavam por morar lá, né? Era um estilo de vida. Eram negros fugidos que também queriam ir para lá. Era também o lugar de negros livres que optaram por viver nessa nova perspectiva que o quilombo trazia, lugar de indígenas, né? Era um lugar muito interessante, que era proibido existir, era contra, né, a política colonial, mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter o quilombo da Teresa de Benguela, que vendia algodão e tecido para a coroa portuguesa, né? Então, é um lugar que a gente tem que conhecer, a gente conhece do senso comum. E esse lugar que viveu lá no passado, né, esse quilombo Conká, esse lugar de gente livre, que muitas vezes tinha organizações políticas extremamente interessantes, parlamentaristas, que tinham um poder, né, totalmente descentralizado, enfim, né, que tem aí toda uma lógica de viver diferente, ele permanece no presente, né? Ele permanece nas terras quilombolas, que são terras que hoje a gente já nem usa mais remanescente de quilombo, a gente usa terras quilombolas, inclusive aqui em Minas, hoje a gente está tendo um conflito, né, de demarcação de terras quilombolas, de fazendeiros não aceitando, né, e tendo uma violência contra isso, mas ele também é esse espaço que às vezes a gente precisa criar para a gente se encontrar. Então, o quilombo, o aquilombar-se é esse lugar do encontro. E muitas vezes a gente confunde, né, e a gente acha que o quilombo e os movimentos sociais vão trazer para essa perspectiva, né, e os movimentos negros são lugares de luta aguerrida o tempo todo. Então, eu queria trazer um pouco dessa perspectiva da minha vivência e da teoria também, né, sobre os espaços dos movimentos negros para a gente entender por que eles são necessários, como a gente se encontra neles, né, como que a gente pode criar os nossos próprios movimentos e os nossos próprios quilombos, e como que isso não é uma ameaça, na verdade, como que isso é algo que amplia para todo mundo, né? Que todo mundo se beneficia. Então, eu queria começar... Ô, gente, vocês me interrompam, tá? Porque a qualquer momento vocês me param isso, né? Eu só paro na hora que alguém falar que tem que parar. Então, fiquem à vontade. Então, quando a Cléo trouxe, né? E Valéria também, que a gente conversou sobre o grupo que tem se reunido, né, aí na federação e tudo, a gente viu muito como que isso era muito positivo, né? Como ainda eu fiquei falando, queria morar em São Paulo, né, para poder conseguir nos presenciais também. Como que é importante a gente se ver, né? Então, nós estamos dispersos, né? E a gente falando em professores na pedagogia Waldorf, a gente está disperso, às vezes, em algumas escolas, a gente não está com os nossos pares perto todos os dias. Então, esse momento de encontro é um momento de se reconhecer e reconhecer o outro também, né? Da gente olhar, da gente fazer troca, se fortalecer. Eu lembro muito da Cléo trazendo que não é um momento, nem todo dia vai estudar, mas aí a gente nesse grupo fala assim, nossa, vai ter um evento ali, vamos juntas, né? É um momento da gente criar raízes, de criar essa relação que muitas vezes ela só é possível com os nossos, porque tem situações que só uma pessoa negra vai entender, e tem situações mais específicas que só mulheres negras vão entender. Isso não quer dizer que a gente não vai dialogar com os outros, mas que a gente precisa de estar entre nós em alguns momentos. Então, eu quero partir desse movimento, né, que é o grupo que está sendo chamado de grupos de estudos, mas que é muito mais do que isso, né, e está tendo efeitos muito maiores, e a gente vendo outras formas de movimento. Então, eu venho de um outro movimento também,
que é o movimento que eu ajudei lá no início a se organizar. Eu não fundei o movimento, mas que é o movimento preto na pedagogia Waldorf, e que dele surgiu o Waldorf antirracista, né? Também foi uma forma de nos movimentarmos e da gente olhar. E aí ele veio numa perspectiva que eu ainda gostaria muito que alguém pesquisasse esses dois movimentos, porque como parte integrante eu não me sinto capaz de fazer certas leituras, mas é muito interessante ainda como é um movimento majoritariamente de pessoas brancas, mas que, de alguma forma, promoveu ali encontros entre as pessoas negras e, de alguma forma, ele também se tornou um quilombo, nesse sentido amplo de que são pessoas que estão interessadas numa melhora de vida, da situação de vida das pessoas negras e entendimento de que isso também é uma melhora para todos os grupos. Eu queria muito, tá, gente, que alguém pesquisasse isso, porque, assim, sou totalmente disponível, inclusive, para contar, né, do meu ponto de vista, né, contar tudo e indicar outras pessoas, porque eu queria muito entender, que alguém me contasse, né, que isso que a gente vive. Então, e aí, muitas vezes, esse tipo de movimento, o próprio movimento que eu citei inicialmente, que é o grupo de estudos, o movimento preto e o Waldorf antirracista, às vezes, da nossa vivência de não participar de movimentos, a gente começa a enxergar que esses movimentos podem não ser muito positivos, né? Que são movimentos necessariamente contestatórios, são movimentos de rompimento. E o movimento negro, ele não é nessa perspectiva, né? Os movimentos negros no Brasil, eles não vêm com essa perspectiva desse rompimento nem dessa rivalização. Ele vem no sentido de uma promoção, de uma integração da população negra no Brasil, né? Então, a gente começar a ver dessa perspectiva. Então, a gente começa, né, do que está mais perto da gente, para a gente ir ampliando. Então, quando o movimento preto na pedagogia Waldorf chega, tiveram sustos, né? O que esse pessoal quer, né? E aí vão ali, a gente não controla o que está sendo pensado e falado pelos membros. No início, no primeiro momento, juntam pessoas que estão com outras insatisfações em relação à pedagogia Waldorf e acha que ali, né, a gente vai comprar toda e qualquer insatisfação. Então, é um processo de construção. Mas o que a gente, né, o pouco que eu consigo ver desse processo, né, desse lugar muito muito participante ainda, né, que talvez me turva um pouco a análise, é que, na verdade, a gente ampliou, né? Eu tenho visto uma ampliação de olhares, né? E tenho visto um reconhecimento de que, olha, a gente está num lugar que é essa pedagogia que a gente escolheu, enfim, tudo isso, que ela nos dá a ferramenta para permanecer e para a gente transformar. Então, é um pouco da leitura, né? Muito, muito, muito contaminada da minha participação, né, gente? Então, podem ter outras visões. E aí a gente vai entendendo que os movimentos sociais, eles trazem, às vezes, o nome luta, eles trazem confronto, mas num sentido de construção, né? E a gente começar a tirar essa ideia de algo que vem para tirar tudo e trazer o novo, né? Aí a gente estaria propondo a revolução, né? Nós estamos tentando fazer parte da mesma estrutura. Então, os objetivos é permanecer, né? No caso, ainda dentro do nosso, né? Do nosso universo. Algumas pessoas dentro desse movimento concluíram: eu não quero transformar minha prática pedagógica na pedagogia Waldorf, eu quero outra pedagogia. E aí foi-se, né? Aí eu fui uma das que falava: olha, então procura outra pedagogia, porque vai ter uma que vai te abraçar, né? E aí hoje a gente tem várias escolas que são afrocentradas, que trabalham de outras perspectivas, a gente tem as teorias das pedagogias de terreiro, que são ótimas para a gente da pedagogia Waldorf ler também e ampliar, a gente entender, né? E de repente falar como que eu dialogo com isso, mas eu vejo como um espaço mesmo, um movimento como um espaço de fazer parte e não um movimento de cisão, né? E vejo essa particularidade muito forte da gente conseguir, né, realmente construir juntos, assim. Então, essa primeira coisa que eu queria trazer para a gente pensar, a gente começar a ter o olhar generoso por esses movimentos, a gente começar a ter um olhar de aprendizagem, de uma escuta, né, do que ele pode me ensinar,
né? Eu lembro das primeiras reuniões do Movimento Preto que chegavam professores e falavam assim, né? Professores bem conhecidos, falavam assim, olha, eu vim porque assim, eu acho que eu sou racista, né? E assim, eu quero conversar para poder entender. Então, o Alci foi um dos primeiros também que conversou com a gente, né, Alci? Muito lá no iniciozinho. Então, assim, a gente vê, eu acho que aí você também consegue ver, né, como é que essa coisa foi transformando e a gente mesmo entendendo como é que a gente fazia parte, né? Como é que a gente não, a gente quer fazer parte, a gente não quer não fazer parte com vocês, né? A gente quer entender onde que vai nos caber. E aí eu vou trazer, né? Aí a gente tem que ir articulando, né, gente? A gente tem que trazer a vivência, a gente tem que pegar uma voz de autoridade aqui, né, de uma pesquisadora para poder ir validando o que a gente vai falando. Então, eu vou fazer um pouco disso, né? E aí eu vou justificar um pouco essa minha dificuldade, né, desse conhecimento que está sendo produzido ali na luta do movimento preto e eu pedindo alguém para ser pesquisador, tá, gente? Espalhem a palavra de alguém pesquisar esse movimento, porque quem sabe alguém se interessa, né? Então, a Nilma Lino Gomes traz assim no seu livro Movimento Negro Educador, que é parte do estudo de pós-doutoramento dela. A diferença fundamental entre o conhecimento nascido nas lutas e o conhecimento elaborado a respeito delas é que o primeiro é um conhecedor, é um conhecer com, enquanto o segundo é um conhecer sobre. Então, acho que isso diz muito bem dessa minha sensação, né? Então, lá nos movimentos, eu faço parte de outros movimentos também, eu vou trazendo um pouco aqui, né? Lá no movimento preto, no MNU, onde eu faço parte também, né? E outros lugares que eu faço parte, a gente está conhecendo junto, né? A gente está conhecendo, às vezes, nos pares. Agora, quando a gente se debruça, alguém olha, alguém está conhecendo sobre, e as duas coisas são muito importantes. Esse né, esse conhecer junto, esse conhecer sobre, isso tudo vai nos fortalecendo enquanto identidade, e a gente vai conseguindo, de fato, criar grupos, né, de confiança ali, né, que a gente vai criando uma rede segura de construção de conhecimento. Então, acho que com isso a gente começa a entender que os movimentos, eles são lugares de produção de conhecimento, né? Não à toa a Nilma chama o livro de um movimento negro educador, né? Que é fruto desse olhar dela sobre os movimentos. E quando a gente está pensando dentro do movimento negro, a gente às vezes não tem a dimensão do impacto de construção de conhecimento que ele traz e o tanto que ele influencia nas políticas públicas, inclusive no Brasil. Então, aí eu queria perguntar, né, se vocês podem manifestar tanto levantando a mão no vídeo, de alguma forma, quanto com os botões de reação. Alguém conhece algum movimento negro do Brasil? Assim, saiba o nome, pode saber só o nome, enfim. Alguém conhece? A Graciele colocou aqui. O movimento Anastácia é de onde, Graciele? A Frussu do Madê, ela está colocando vários aqui, viu, gente? Depois vocês peguem aqui, inclusive, as referências. Então, ela trouxe alguns. Então, a gente tem alguns coletivos negros, né, de Porto Alegre. Que ótimo, eu vou falar de Porto Alegre hoje também, se der tempo, para a gente falar do Dia da Consciência Negra, né? Então, tem esses movimentos, né? Em Porto Alegre tem. Ela trouxe dois, não foi? Dois movimentos e coletivos, né? Porque a gente pode, de repente, chamar de coletivos também, movimentos, e formas de organização. Então, eu vou trazer alguns. Graciela? Ver se eu estou falando o nome certo. Graciele, se você quiser trazer contar um pouco sobre esses movimentos, você pode ficar à vontade, viu? Que é uma forma de ampliação até para mim, né? Que não conheço a atuação desses. E aí você só me avisar aqui que eu passo a palavra para você. E aí eu quero passar para um movimento um pouquinho maior, né? Então a gente partiu dessa minha vivência aí do movimento preto, né? E do Waldorf antirracista também, né, que são movimentos, né? Nasceu o movimento preto, né? E aí eu vou contar um pouquinho, gente. Vamos lá, sou historiadora, eu vou contar só um pedacinho, tá? Primeiro, uma professora da escola que eu trabalho colocou nas redes, né? Nas redes de contato de professores Waldorf, ela colocou lá. Gente, o que vocês estão fazendo? Colocou antirracismo na Waldorf e falou assim: gente, o que vocês estão trabalhando aí com a temática racial nas escolas?
né? E as pessoas foram entrando, aí foi ficando grande, já não cabia mais gente no grupo, e a gente teve um cuidado no início de ter só professores ou pessoas que atuassem na escola nesse grupo, porque a gente ponderou muito, né? Quem foi ali convidado para a organização, que chegar num grupo e falar assim, eu não sei sobre isso, um professor é um exercício muito grande e que poderia ser afetado com a presença de famílias, né? Poderia virar um local de confronto, e a gente não queria, a gente queria um lugar em que a gente formasse as pessoas e fortalecesse as pessoas, tanto que nos primeiros meses, era período de pandemia, nós fizemos formações para professores muito bem estruturadas aí, e que eu tenho muita felicidade de contar que muitas dessas pessoas que passaram pela nossa formação, hoje são formadoras na temática, né? Então, foi uma formação no movimento que né, formou pessoas para serem formadoras também. E aí, logo as famílias quiseram se mobilizar, então alguém chamou o Waldorf antirracista para as famílias. A gente também teve um cuidado de não ficar confundindo antirracismo na Waldorf, antirracista, aquilo tudo. Não, vamos fazer um movimento preto. Na pedagogia Waldorf com um monte de gente branca. Ainda vou achar alguém para poder me ajudar a entender isso tudo, mas a gente conseguiu fazer, a gente está conseguindo, né? Fazer esse movimento. Então, trazendo essa vivência mais próxima, eu quero trazer um pouco de uma vivência mais longe, né, de nós aqui. Então, tem o movimento negro mais antigo do Brasil, ainda em atuação até hoje, é o Movimento Negro Unificado, MNU. Eu sou parte do MNU há alguns anos. Nos últimos anos, eu faço parte do grupo de delegados, né, que participa das reuniões regimentais, né, das reuniões e das assembleias, né, decisórias, e fazer parte do MNU foi fundamental, né, assim, na minha atuação. Tanto quanto mulher negra, dessa minha identidade, como do entendimento da dimensão do movimento, né? Que é, de fato, atuar movimentando. E eu acho que essa experiência, junto com a de outras, né, mulheres que vieram para organizar o Movimento Preto, que fez com que a gente tivesse muito cuidado, né, errando, acertando, a gente, né, muita gente, a gente fazendo ali todo um exercício para que a gente, de fato, andasse junto e a gente não criasse uma oposição, né, com a federação, com as escolas e com os outros professores. Porque lá no Movimento Negro Unificado, né, eu descobri a diversidade de ser negro no Brasil, né? Então, eu quero trazer algumas das principais coisas que eu aprendi, né? De ver assim, olha, nem todas as pessoas pretas pensam igual, né? Mesmo a gente estando no movimento que tem ali um estatuto, que tem ali uma orientação política, né? Que não é partidária, mas que tem posicionamentos políticos sobre vários temas, nós temos uma diversidade de pensar e de desejar. E isso foi muito fundamental para mim. Eu acho que isso foi muito enriquecedor e eu acho que isso pode ser aplicado nos outros encontros, nos outros quilombos que a gente vem formando, sejam perto ou longe. Esse foi um entendimento, né, de que existe também uma diversidade de classe social dentro da população negra, né, e da gente conseguir juntos, mesmo com toda essa diversidade, a gente conseguir entender que, apesar de tudo isso, a gente tem um objetivo em comum. O objetivo em comum é que a gente viva em equidade racial, em que a gente seja propositivo e que a gente consiga acessar espaços em que a gente possa interferir, né, nas políticas públicas para a gente ter formas reparatórias. Então, a gente nos reconhecermos como pessoas diferentes, com trajetórias diferentes, mas que a gente tem um objetivo comum, e esse exercício, né, ele é muito importante de autoeducação, né, de eu não chegar lá das pessoas não chegarem, eu acho que não é só para mim, para as outras pessoas do movimento também, quando chega lá, a gente tem desembargador lá no MNU, né, a gente tem pessoas que ocupam cargos altíssimos, inclusive, né, na esfera federal, e que às vezes tem que falar assim, pedir benção, né, o sujeito que tem o fundamental, mas que é ele que tem ali toda a trajetória do movimento, né? Toda a trajetória dos 46 anos do movimento e que tem tanto para nos ensinar. Então, esse exercício
né, de troca dentro do movimento, do MNU, ele é muito forte, ele é muito importante, né, para mim, assim, de ver trajetórias de pessoas que mudaram suas trajetórias para poder abriram mão, né, das suas ambições pessoais, né, igual a gente sempre deseja lá, né, no início da manhã, de todas as aulas que a gente vai dar, abriram mão das suas ambições pessoais para lutar por um coletivo. Eu chego a me emocionar, assim, né, inclusive de lembrar, né, das pessoas que passaram por isso. Então, essas lições, elas só são possíveis quando a gente aprende com, né? Quando a gente aprende sobre, elas não são possíveis. Eu posso contar, né, para vocês isso, mas a gente, não consigo dizer como que a gente vive isso lá, né? Inclusive, estou com a memória muito viva que esse ano a gente teve um congresso extraordinário para uma mudança do estatuto, né? E aí como que é bonito e difícil, né, ver a população negra do Sul trazer suas demandas e da Bahia, por exemplo, com outro nível de estrutura, de organização, num nível assim, extremamente profissional, né? Pelo contexto deles, a gente olhar e falar assim, uau, né? É possível a gente conseguir se organizar nesse nível, assim, né? Da gente, de fato, sair das nossas divergências aqui e a gente se organizar no nível que eles se organizam e que a gente aqui no Sudeste, por exemplo, está se organizando. Então, participar de tudo isso, né, é isso, né? É exatamente se conhecer e a força desse coletivo. Que sem esse coletivo a gente não consegue produzir mesmo um conhecimento, a gente não consegue entender nosso papel e a gente fica sem pares, né? Inclusive para nos autorregularmos. Né? Porque quando a gente vai se especializando num tema, a gente precisa dos pares para né, nos regularem ali. A gente precisa dos divergentes também, que é muito importante. Eu sempre fico muito feliz quando a gente tem alguma troca da pessoa questionar e tudo. Não necessariamente que a gente se convença um ao outro, né, das nossas posições, mas que a gente faz essa troca, mas também é importante a gente ouvir, olha, não é por aí, né, de um par da gente, falar, não, vamos repensar aqui esses caminhos. Então, é muito essa lição, assim, que eu queria trazer dessa vivência do MNU. E, ao mesmo tempo, eu queria pontuar algumas das questões que a gente vive hoje, que a gente tem hoje como pauta no Brasil, que são frutos do MNU e de outros movimentos, tá, gente? Quando eu trago o MNU, eu estou trazendo ele porque ele traz essa história. Mas a gente não pode falar em movimento negro, a gente pode falar em movimentos negros, que vão, né, trazer ali as características do seu lugar. Mas como eu estou falando do MNU, porque ele tem uma abrangência nacional. E, por exemplo, né, se a gente hoje tem uma lei 10.639 que fala para a gente que existe uma obrigatoriedade de ensino de história da África e cultura afro-brasileira nas escolas, é resultado de um projeto anterior, lá do MNU, né, lá de muitos anos, antes da Constituição de 88, em que já pedia isso, lá no manifesto de 1978, quando foi lido lá na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, o manifesto do movimento. Então, quando eu chego em 2003, né, e o primeiro documento que o presidente Lula sancionou no primeiro governo dele, lá em janeiro, 9 de janeiro, foi esse documento, ele é uma resposta a uma coalizão ali com o movimento negro que foi base da campanha, né, de 2002 para ele ser eleito para 2003. Então, é um compromisso que foi assumido, mas que não foi criado ali. Né? É uma construção que vinha desde 1978, é uma articulação que foi feita para que, de fato, a gente conseguisse. Né? E que, na minha análise bem preliminar, assim, qualquer outro governo que entrasse naquele momento teria que fazer essa pactuação, porque naquele momento tinha, né, o movimento negro era um movimento capaz de dar uma base de sustentação, né, parte dessa base de sustentação naquele momento. Então, então a gente tem essa. Se a gente tem hoje lei de cotas, que é ainda objeto de discussão muito profunda, que no ano passado passou por uma revisão, né, e ampliação,
foi na década de 50 que Abdias do Nascimento, que é uma outra pessoa que fez parte que fundou um outro movimento negro, que é o TEM, né, que é o Teatro Experimental do Negro, que lá na década de 50, quando ele foi senador, ele já tinha escrito uma documentação sobre lei de cotas, ele já tinha uma proposta. Então, quando a gente tem na contemporaneidade muitas inclusões, né, de documentações e legislações que às vezes nem são apresentadas por parlamentares negros, né, ou por presidente negro, porque a gente só teve um lá na Primeira República, depois não tivemos outro, não são construções contemporâneas tão recentes, são construções que esses movimentos vêm fazendo e vêm discutindo e criando estratégias para que a gente vá, de fato, chegando aos lugares de decisão, né? Então, à medida que a gente vai conseguindo chegar nesses lugares, a gente vai conseguindo trazer algumas dessas ações. Então, a gente olhar para o movimento negro não como aquele movimento que inclusive vai agora, dia 20, né, de novembro, para as ruas e pedir levantar faixa. A gente ir para as ruas, né, em São Paulo, inclusive, tem uma grande marcha, ir para as ruas é a culminância de anos e anos de trabalho e é buscar fôlego para uma nova, né? Eu falo que o nosso ano contábil, né, o ano, como é que chama, gente? O ano calendário, né, da temática racial é de 20 a 20 de novembro, né? Então, é aquele momento que a gente vai para poder dizer, olha, a gente fez um monte de coisa, mas a gente precisa fazer mais coisa. Então, é uma forma, né? A manifestação pública é uma forma de ouvir os nossos ecos também na sociedade, né? Então, quando a gente vai fazer a marcha para Zumbi, que é uma marcha que é feita desde 1995, com mais intensidade, a gente vai querer ouvir os ecos da sociedade, né? A gente vai querer ouvir o que as nossas intenções têm sido, onde elas têm chegado e quais são novas demandas que as pessoas que não estão organizadas em movimento também querem trazer. Então, é o diálogo nas ruas, né? Muito, tá, joia, Alci. E aí a gente tem se a gente tira essa visão e a gente pensa nesse lugar como produtor de conhecimento e um lugar produtor de grandes intelectuais, né, que trazem inclusive epistemologias importantes para o entendimento do Brasil, a gente começa a sentir um maior conforto. Quem está de fora, né, quem não tem essa perspectiva interna como alguns de nós temos, começa a sentir um conforto desse lugar. E aí eu queria... Tá tudo bem até aí? Alguém quer trazer alguma questão? Algum ponto? Posso prosseguir? Então, vou prosseguir, tá, gente? E aí eu quero aproveitar, então, e trazer a partir do movimento, e aí eu acho que a Graciele trouxe aqui os movimentos que ela trouxe, né? O AfroSul Odomadê está completando 50 anos esse ano, movimento de resistência cultural em Porto Alegre. Depois eu quero saber mais, viu, Graciele? Se você puder depois, né, entrar em contato comigo, me contar mais do movimento, porque Porto Alegre tem uma importância muito grande, né, no 20 de novembro. Então, se hoje a gente tem o 20 de novembro, que esse ano vai ser a primeira vez que ele vai ser feriado nacional, e para mim, aqui em Nova Lima, é a primeira vez que eu vou ter feriado no 20 de novembro. Eu acho que alguns de vocês podem ter tido feriados municipais ou estaduais aí do 20 de novembro, mas para mim, né, é a primeira vez que eu vou ter essa data como feriado. Porque é uma construção também. Então, o 20 de novembro, ele surge em Porto Alegre, né, que a Graciele está até aqui, surge em Porto Alegre com um grupo, com um movimento chamado Palmares. E esse grupo, eles começaram a estudar a necessidade de ter uma data no Brasil. Então, quando a gente pensa na construção da identidade de uma nação, né, então partiu aí da minha identidade, a gente chegando numa identidade de nação, a identidade de uma nação ela é construída não só pelo pertencimento territorial, a gente sabe disso, mas ela é construída por outros elementos. E um dos elementos muito importantes para isso é a construção dos tal dos heróis nacionais, né? Então, quando o Brasil se tornou república, existiu todo um cuidado de criação de heróis nacionais. Então, até hoje a gente tem lá a galeria, né, dos heróis nacionais, que entram e saem pessoas, né? Enfim,
à medida do tempo. Então, criar heróis nacionais, eles fazem parte do que a gente é, né? A República trouxe muito forte a figura de Tiradentes, que tem uma trajetória, né, de construção de imagem uma estratégia assim, que eu acho que quem é da publicidade, do marketing, deve saber explicar, inclusive, muito melhor que eu, né, como que se constrói essa imagem. Mas a gente não tinha, né? Existia uma carência de referências de pessoas negras. E para a questão da abolição, para a questão racial, a gente tinha uma data, que é o 13 de maio. Mas é uma data que ela está extremamente ligada à figura da princesa Isabel. E a figura da princesa Isabel é muito forte, decisiva no 13 de maio. E aí eu quero abrir aqui uma parte que existem grupos dentro dos movimentos negros que celebram com muita vivacidade, muita força o 13 de maio, Princesa Isabel. E isso não os desqualifica em nada, né? E nem cria uma hierarquia entre os grupos. Eu acho muito importante trazer isso. Mas o grupo Palmares, lá em Porto Alegre, sentia a necessidade de ter uma outra referência. E até mesmo inspirado nessa construção identitária, né, que é muito cristã das datas das mortes, né, dos santos, né, são poucos que a gente comemora o nascimento, né, pensou na morte de Zumbi, dos Palmares. E aí eu também trago uma outra questão, né, porque a gente tem pouca documentação sobre a população negra no Brasil, do período colonial e imperial, e é importante quando a gente tem referências que de alguma forma são documentadas. Então eles vão nessa referência, que é a morte de Zumbi, no 20 de novembro, e iniciam no país lá em 1900 na década de 70. Inicia e propõe a data, né? E aí alguns grupos começam a fazer a comemoração do 20 de novembro. Em 95 vai ter uma grande marcha, a Marcha para Zumbi em São Paulo, que vai ter um impacto nacional. E a partir daí a data ganha força. Mas essa data ela só vai entrar para o nosso calendário, ela entra a primeira vez em 2003. Ela entra pela escola, né? Ela entra pela escola como? Primeira vez que fala no 20 de novembro de forma de lei, vai falar o seguinte, lá na 10.639, que é uma lei curtinha, tá, gente? Recomendo todo mundo ler, porque a gente lê e fala assim, pronto, falou isso tudo aí agora, o que eu faço com isso tudo, né? Com esse pouquinho aqui, né? É muito pouquinho e a gente tem que pensar o pós, né? E aí, como é que a gente aplica? Mas, enfim, lá fala na lei. Eu estou sem ela aqui, eu estou só com o Estatuto da Igualdade Racial, mas ela fala colocar o 20 de novembro no calendário escolar. E aí é fácil, né, gente? Porque aí eu coloco lá, mando para a gráfica, né? Eu mando lá para quem cuida dessa parte, falo assim, ó, aqui, anota aí, ó, no calendário que o 20 de novembro é Dia da Consciência Negra, né? A princípio, seria isso que as pessoas começaram a interpretar. E aí eu vou te falar que nem isso muitas escolas começaram a fazer, né? Porque eu colocar no calendário não é colocar no calendário físico, né, gente? É fazer parte e trazer aquele dia ali. Então eu comecei a dar aula em 2001, então foi antes, né, da Lei 10.639. Então eu vi dentro das escolas, né, e acompanhei essa discussão toda. E aí, mais para frente, em 2011 ou 2012, deixa eu verificar, ela vem falar, 2010. 2010 vai constar do Estatuto da Igualdade Racial, que o dia 20 de novembro é o dia da igualdade racial. Então, a gente aumentou o patamar, né? Então, e a partir daí, algumas cidades foram aderindo, algumas cidades foram se tornando feriado, e só agora, em 2024, que a gente tem um feriado nacional dessa data, né? E que já gerou contestações nas cidades que foi feriado municipal, já gerou, né? É sempre um mês que as pessoas se manifestam dizendo que é uma data que não deveria ter, que a gente não entende muito bem, às vezes, o que é, né? Então, às vezes, eu me deparo com resistências assim, né? Eu faço um trabalho em várias escolas, além de dar aula de História e Geografia no Instituto Ouro Verde, aqui em Nova Lima. Eu faço um trabalho, né, de acompanhamento e de letramento racial com muitas escolas, e também tem muitos amigos que fazem esse trabalho. Muitas vezes a resistência é assim, não, mas para que eu tenho que falar, né? É um dia de luta, é um dia agressivo, são coisas que eu escuto, tá, gente? É um dia assim que as crianças não precisam saber, né, que tem um dia de luta para isso.
e ficam muito focadas nessa luta, né? Nessa luta como se fosse o sentido do confronto. E, na verdade, quando a gente propõe o Dia da Consciência Negra, quem propôs, né, foi um autor, tem um embasamento. Eu gosto muito de trazer isso porque parece, muitas vezes, que a população negra, a gente sente, né? Vou ver até se dá tempo de eu trazer um trechinho de grade aqui. A gente sente, a gente é emoção, a gente não embasa, né, o que a gente está fazendo. Então, eu acho muito importante. Então, tem um sul-africano que ele chama Steve Biko, e ele traz o seguinte, eu vou bem resumir, né, porque não é sobre ele, mas ele fala que ser negro não é... Ele fez um manifesto, né, para um grupo que ele liderava contra o apartheid, né? E aí ele fala o seguinte: ser negro não é uma questão de pigmentação, mas o reflexo de uma atitude mental. Isso ele está definindo a consciência negra. Pela mera descrição de si mesmo como negro, já se começa a trilhar um caminho rumo à emancipação. Já se está comprometido com a luta contra todas as forças que procuram usar a negritude como um rótulo que determina subserviência. Então, é isso que é o conceito, né, que vai inspirar a data da consciência negra. E, para mim, não tem nada mais bonito que isso, né? Uma data que ensina a nossa emancipação enquanto um povo, né? Enquanto um conjunto da população que está fadado ali, por questões históricas, a uma subalternização. Então, a gente pode fazer escolhas, né? Como é que a gente aborda esse dia, né? Nós vamos abordar esse dia como um dia negativo, né? Como um dia em que a gente olha para as manifestações públicas e a gente acha que um monte de pessoa preta saiu para a rua para manifestar e não, né? E causar tumulto, ou a gente vai olhar, né, como uma construção coletiva que está ali alimentando individualidades, fortalecendo aquele coletivo do qual faz parte, que, de certo, e que quando um grupo se fortalece, a gente está beneficiando toda a sociedade, né? Então, quando a gente tem um mundo melhor para um grupo que sempre foi subalternizado, isso a gente tem reflexos na população em geral, né? Então, quando eu preparo uma aula e trazendo bem para o meu dia a dia. Quando eu preparo uma aula e eu penso que eu tenho que aplicar a Lei 10.639 e a 11.645, né, que acrescenta a questão indígena, e eu concentro nisso e eu penso assim, nossa, como que meu aluno indígena, que eu nem tenho esse aluno, iria receber isso, né? Como que... Enfim, quando eu cuido disso, eu estou cuidando que vai ser uma aula excelente para o meu aluno branco também, né? Mas se eu cuido para a aula ser boa só para o meu aluno branco, talvez a aula não seja boa para todo mundo. Então, a gente olhar para o dia 20 como esse dia que a gente pode dar um eco, né, para os movimentos negros e para os grupos, né, não necessariamente precisa ser dos movimentos grandes que vão para a rua, mas os grupos que se organizam, né, nas comissões que se organizam para tratar da temática, às vezes são grupos culturais, não são movimentos, ditos movimentos, mas que são grupos de manifestações culturais da temática negra. Então, como que a gente, nesse dia, a gente se compromete em dar esse eco e olhar, né, para esses grupos? Nossa, quanta coisa essas pessoas produzem. E que a gente está ali sem ter acesso dessa episteme, dessa riqueza toda que é construída junto à população negra e aos grupos que se formam, e às vezes a gente deixa passar, né, porque a gente não está olhando. Valéria, pode falar. Carol, quando você traz essa força do coletivo, né, e a nossa conversa hoje é bem isso, né? A temática é esse caminho, né, de aquilombar-se, né, e construir algo coletivamente. Então, nós aqui da federação, né, há algum tempo já vem fazendo um caminho que é de trazer essa abertura, né, de consciência para essa temática que é super importante. A gente ainda tem todo um caminho muito longo pela frente, como nação mesmo, como Brasil, né, para
admitir e combater, né, a violência sistêmica que acontece, né, com a população negra e, sobretudo, com os jovens. E dentro dessas ações da federação, né, a gente já teve diversos cursos e cursos esses que promoveram, né, alguns coletivos dentro das escolas. E esse mês é um mês que a gente intensifica, não é um mês que é reservado, né? Mas a gente intensifica essa construção desse caminho. E a gente, dentro desse programa de questões de interculturalidade, do antirracismo, né? Dentro desse programa, a gente incentiva e quer saber como estão os coletivos das escolas, né? Agora mesmo nós estamos fazendo uma pesquisa, né? E pedindo para cada coletivo fazer um vídeo, um pequeno vídeo, né? Contando da sua história e contando o que é que está fazendo dentro da escola. Porque a gente tem um país continental, né? E a gente tem escola em todos os cantinhos do Brasil, né? E essa notícia tem que chegar para todos. Então, a gente tem a Escola Cajueiro, lá da Península de Maraú, né? Lá na Bahia, que traz um trabalho muito bonito e ganharam um prêmio agora recente. Nós temos o Coletivo Baobá, lá em Fortaleza também, que faz um trabalho bem interessante com a Renata, né? E pais também da comunidade. Mas a gente quer saber mais sobre isso. A gente quer aquilombar esses coletivos, trazê-los para mostrar o trabalho que está sendo feito. Porque é um trabalho que precisa de tempo e precisa de estímulo para ele se manter e continuar acontecendo. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque você tem um trabalho muito intenso dentro das escolas, né? E falar dessa procura, o que é que as pessoas estão querendo, o que é que quais são os temas que elas querem ouvir nas escolas, né? Porque assim a gente constrói esses coletivos nas próprias escolas, e isso para a gente é muito significativo. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu ficaria muito feliz. Ótimo, Valéria, obrigada aí pela pergunta, né? Pelo pedido, na verdade. Vou reforçar essa importância que você falou dos coletivos dentro das escolas, porque aí a gente vai perto e a gente precisa, né? Eu vejo assim, né, esse fomento que a federação trouxe para as escolas com o programa mesmo de relações étnico-raciais e especificamente foi um curso, né? A gente pode chamar de curso da Lia, né? Com o Sim, curso foi o da curso da Lia, Lia né? Schuckmann, que Foi foi é, 22, 23, né? isso, que foi eu vejo como indutor, né? Então eu vejo assim, esse movimento, a gente partindo desse movimento nacional, a gente pode fazer uma leitura interna também, né? Dessa relação das escolas com a federação. A federação escutou esses movimentos, né? O que precisa, né? Fez essa escuta, e a partir disso passa a entender o seu papel indutor, né? E aí a federação tem esse papel indutor, e esse curso foi o momento em que trouxe, se eu estiver enganada, você me corrija, tá, Valéria? Foi o momento que trouxe a coragem para as pessoas enfrentarem e montarem seus coletivos, né? E minha Sim, leitura foi a minha partir disso. leitura é muito essa, né? E aí, o que eu vejo, né, do que tem sido pedido, assim? Existem alguns desafios para montar esses coletivos na escola. Algumas vezes o desafio é a poucas pessoas negras nas instituições. E fica um receio do protagonismo branco. Então, as pessoas ficam com receio. Será que eu estou tomando o lugar de alguém? Será que eu vou agir? Então, isso é um ponto de dificuldade, né? E que a gente tem formas de trabalhar isso. E a gente erra às vezes, né? E também tá tudo bem errar, mas também ir lá e buscar novos caminhos, né? Então, às vezes tem aquele receio, será que eu chamo a única pessoa negra da escola, mas que nunca se manifestou sobre isso? Como é que a gente chama? A gente convida essa pessoa para poder liderar? Às vezes essa pessoa não está afim de estar à frente, então isso faz parte dos dilemas. Existe um receio
de ser um tema que foge, né, da escola Waldorf, de ser um tema assim, nossa, mas aí a gente vai ter que trocar tudo, desconhecimento, né? A gente tem que mudar o currículo, e não é isso, a gente sabe que não é, né? Não é o currículo que muda, somos nós que mudamos, né? O fundamental é que a gente mude nossas perspectivas, e que a partir disso a gente tenha um olhar assim, nossa, né? Eu fazia isso, né? Agora eu não vou fazer mais, né? Eu não fazia algo e vou passar a fazer. Então tem esse receio, né? E tem, às vezes, essa falta de repertório, né? Então tá, eu sei que a gente precisa ter um coletivo, eu sei que a gente precisa ter uma atuação, mas eu não consigo ter repertório, né? Eu não sei por onde começa, pode vir algum atrito ali, família, escola, né? A família, então, começar a querer entrar no pedagógico, né? Assim, não, então faz isso, faz isso, faz isso. Mas isso tudo são desafios, né? Que eu tenho visto com muita tranquilidade, que são desafios da vontade de fazer, né? E aí, quando é o desafio da vontade de fazer, é possível as pessoas mediarem. E tem o desafio em si, né? Da prática do dia a dia, né? As pessoas, às vezes, entendem o que a gente tem conversado, as pessoas entendem, as pessoas têm formado os grupos de estudo, então um caminho que eu sugiro, tá? Não é regra, mas não sabe por onde começar o coletivo na escola, faz um grupo de estudo, né? O coletivo aqui no Ouro Verde começou como um grupo de estudo, assim, né? Começou a partir de uma situação de racismo que meu filho sofreu, e que outras professoras, né, na hora que me viram muito à frente, falaram assim, não, Carol, a gente vai cuidar de você, a gente vai iniciar, né, alguma coisa, né, porque como parte de família vítima, né, não dá para você carregar sozinha, né, e aí elas foram junto comigo, algumas já nem estão na escola mais, já foram para outras e levaram isso. E aí o grupo de estudo, ele vai apontando o caminho, porque a gente vai vendo quem vai carregar isso. Então, você convida para um grupo de estudo, você vai ver se as pessoas negras que estão na escola, elas querem carregar essa temática, e está tudo bem se elas não quiserem, né? Enfim, quem que vai, né? Então, a partir do grupo, eu vejo que é um caminho para quem não sabe onde começar. E aí as pessoas vão começando a perceber, né? Olha, então tá, aqui na nossa. E aí cada comunidade vai ter uma demanda diferente, né? Se eu tenho uma comunidade extremamente branca e que tem, por exemplo, estou pegando situações fictícias, tá, gente? Tem uma escola extremamente branca, mas que tem um programa de bolsa que vai colocar uma criança negra em cada sala, tá? Gente, é fictício. Se acontece em algum lugar, eu não sei, mas é bem fictício. Então, eu tenho que fazer um tipo de ação nessa escola, né? Eu tenho que pensar um caminho específico. Se eu tenho uma escola lá na Bahia, né, uma escola social, eu tenho outro tipo de necessidade, né? Então, a gente conhecer de novo, né? A gente se conhecer enquanto comunidade também vai ditar caminhos, mas às vezes, para se conhecer como comunidade, é um grupo de estudo que vai iniciar, né? Às vezes vai ser bem naquela perspectiva de tatear ali o momento, né? E esse intercâmbio, isso que você trouxe agora, Valéria, é muito fundamental. Né, a partir do momento que a gente consegue fazer uma troca entre os coletivos, um aquilombamento dos coletivos mesmo, e a gente conseguir irmanar mesmo, no sentido assim, olha, eu quero aprender com você, né? E eu posso também trazer algo nesse nível, assim, se a gente consegue construir, todo mundo vai ganhar, né? Porque não é que eu vou repetir, eu não vou copiar a cartilha do Jardim Cajueiro, porque ela faz sentido porque ela foi construída coletivamente, né? Eu sempre falo isso. Ela é fundamental para a gente ter acesso a ela, porque ele é um impulso muito que reverbera muito nos lugares que eu consigo chegar, né? Ela reverbera muito. Mas eu também não preciso ficar assim, nossa, mas eles ganharam o prêmio CERT, a gente está fazendo um grupo de estudo. Não, então vamos olhar para eles, vamos aprender, né? E o que a gente consegue, e o que a gente pode trocar também da nossa vivência. É sair desse lugar de que já tem que estar pronto, né? É na troca que a gente vai construir. Aí eu vou contar aqui para vocês, quando eu Só um comecei a instantinho, trabalhar. Carol. Desculpa. Exatamente, só completando um pouquinho a tua fala, é exatamente isso, né, que um encontro dessa noite provoca, né, essa troca. Isso.
Então, a troca do que foi feito lá numa comunidade, essa comunidade ela tem uma maioria negra, então há um caminho ainda, né, diferenciado de outra escola que não tem essa população, né? Mas como é Exato. que a gente pode, através dessas experiências, né, construir a nossa? Isso, Lá, a Escola Rudolf Steiner, por exemplo, elas fizeram agora um documento maravilhoso, isso, um grupo antirracista dentro da escola, um documento que é, ajuda nessas pequenas, esses pequenos e grandes, né, fatos que acontecem dentro das escolas e como agir. Como eu posso isso, ser uma pessoa proativa nesse combate ao racismo, né? Como é que o professor vai atuar em cima de uma criança que isso, teve uma atitude racista com o colega? Então, esse caminho é um caminho de cada escola, né? isso, Então, mas a gente tem aí tem esses exemplos de construções, né? E a gente, como isso, federação, a gente quer divulgar esses exemplos, que é para daí a gente conseguir construir o nosso, né? E, e, isso. e E aí, aí, nós que estamos aqui nessa reunião hoje, nós temos essa potência de sermos essas pessoas que vão divulgar, difundir e promover também aumentar, né, essa luta, esse caminho de luta que é diário, né? é O diário. racismo é estrutural mesmo e ele está Ele, é, enraizado dentro da gente de uma forma que a gente nem desconfia. Mas por é, isso também, Carol, uma outra coisa que eu queria que você falasse, eu não sei como é que está nosso tempo, já está pertinho de acabar, mas da importância dos letramentos também, sabe? sim. Uhum. Ótimo, Valéria. Então, vamos falar, né? A gente super concordando com o que você trouxe, né? Dessa troca, de estar disponível. Então, o protocolo, né? De acolhimento em caso de racismo da Rudolf Steiner, ele é fundamental também, né? Ele está disponível e de mostrar assim, olha, é possível, uma escola desse tamanho consegue fazer, porque não foi uma construção fácil, né? E depois que ele está escrito, a Cleo deve contar muito melhor aí, né? Quantos lugares ele passa para ele chegar a ser um documento público, principalmente numa escola desse porte, mas é fundamental para tirar simpatias e antipatias na hora de olhar para uma situação, né? Não é mais a vontade do professor, da professora, é algo institucional, e isso é muito importante, a gente criar documentos e olhar para os documentos e se inspirar, a gente inspira sim, né? A gente inspira nos documentos e está tudo bem isso, e vai adequando a nossa realidade regional da escola, o porte, né? O número de pessoas que a gente tem trabalhando, porque a gente também não vai criar um protocolo em que a gente exige que 3 pessoas acompanhem uma situação numa escola que falta pessoal, né? Que falta ali mão de obra, professor o suficiente para fazer tanta coisa. Então, isso ajuda, a gente inspira, mas a gente precisa adequar a realidade, né? E aí, Valéria, quando você traz, me repete aqui a última pergunta, porque eu não anotei dessa vez, o último A pedido. importância do letramento, né? Isso, Dessa, isso, dessa, dessa cartilha mesmo, isso, do olho isso, no olho, do letramento dessa. isso. Então, né, é isso. Então, a importância do letramento, né, de uma forma da gente comunicar, eu sempre falo que é a criação de uma gramática institucional em comum. Porque se a gente cria uma gramática institucional em comum, se a gente alinha conceitos, se a gente alinha autores, não quer dizer que todo mundo segue o mesmo, não, né? Por exemplo, quando eu dou um letramento, eu trago, por exemplo, 2 autores para a gente falar do racismo estrutural. Eu trago o Silvio Almeida, que é mais conhecido, que ele traz o termo racismo estrutural, que ele resgata lá, né, da década de 60 e é muito bem feito. Mas eu também trago o Muniz Sodré no livro dele, Fascismos de Cor, em que ele traz outro conceito para dizer da mesma coisa, que é o racismo institucional, que é justamente, segundo ele, é justamente porque a gente não, que nossas instituições não funcionam, que a gente permanece o racismo, né? Porque a gente já teria, segundo ele, estruturas para combater, que seria o Ministério da Igualdade Racial, a Constituição, e eu apresento, né? E ali eu não vou dizer, você vai ler assim, você vai ler assado, né? Mas a gente está criando uma gramática institucional em comum,
Porque se a gente chegar lá num lugar, se a gente está num grupo, e a Valéria falar assim, não, porque o racismo estrutural, e aí eu falo institucional, eu e Valéria, nós estamos sabendo que nós estamos falando da mesma coisa, né, para explicar o mesmo fenômeno. Quando a gente faz isso numa comunidade escolar, né, seja o grupo que for, a gente vai criando isso. E quando a gente tem uma gramática institucional em comum, que não é só sobre conceitos, né, mas é sobre observação, sobre forma de olhar, a gente consegue conversar. Porque tem lugares que às vezes eu chego que o grande nós, a gente não sabe nem falar, a gente não sabe nem se a gente pode falar que é preto, negro. E aí, como é que a gente vai resolver alguma coisa se a gente não fala, né? Então, essa criação dessa gramática em comum, e ela é viva, né? Então, a gramática institucional, ela é viva. E eu também, quando eu faço, né, esses movimentos, eu gosto de mostrar, né? Olha, gente, lá no site tal, lá da ONU, né, tem sempre algum tratado internacional que pode ser acrescentado. Lá no SINAPIR, né, que é um órgão indutor do governo federal, que fala sobre a política, né, antirracista, que está dentro do Ministério, sempre vai ter alguma novidade. Então, a gente criar essa gramática institucional é também saber onde que a gente busca novas informações, né? Porque, sei lá, daqui a alguns 3 anos, modifica a lei de cotas de novo, modificou ano passado. Né? Se a gente só conta da lei de cotas de 2012, a gente não sabe mais onde que a gente procura agora. Então, esse movimento da gente continuar dialogando comunitariamente, né, que vira o resultado, o letramento ele leva a isso, né? Pode falar, Valéria. Eu estou aqui lembrando de algumas coisas que a gente já Tá, conversou, tá e tem bom. uma coisa muito importante que eu queria que você falasse um pouquinho, que é a nova página do site da federação, Ah, que sim. você ajudou, né? Você foi a curadora oficial dessa página e deu todas as indicações. Aí fala um pouquinho, que a gente está falando de letramento, né? Então, a Isso. gente fala também de leituras, a gente fala também de pesquisa. Então, nessa nova página está tudo organizado. A Carol fez um super trabalho, né? E a gente vai inaugurar em breve, a gente vai lançar no mundo, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa nova página. Então, tá bom. Então, a literatura é um caminho muito importante, né, para a gente aprender muitas coisas e para letramento racial ele não seria diferente. Então, já tem alguns meses, né, Valéria, que nós estamos trabalhando nessa curadoria, que eu estou trabalhando nessa curadoria de indicações alinhados com a preocupação, né, de idade série, de desenvolvimento antropológico da criança, para trazer segurança para os professores e professores escolherem material para poder usar para sua própria formação, para iniciar para grupos, os grupos de estudo, indicar para as famílias, ler para os seus alunos. Então, em breve, né, já tem data, Valéria? Ainda não. Já a gente tá só trabalhando as imagens, né? E eu acho que na Sim. próxima semana a gente quer lançar no Dia da Ah, então tá Consciência bom. Negra. Eu acho que a gente vai conseguir. Isso, então vai, né, eu acho que é um grande passo da federação também, né, um investimento de tudo que a federação fez nessa página, que é mais um elemento que traz segurança. Então, eu e Valéria, e todas nós, né, Cléo e todo mundo que esteve envolvido, a gente espera que ele seja uma fonte de buscar, né, esse material e que seja um pretexto para novas descobertas também, para práticas diferentes. E, assim, a gente está com muita essa expectativa. E lá também vai ter eu não quero falar guia, Valéria, eu esqueço a palavra toda hora sem ser guia. Tem recomendações, né? Então Recomendações. tem um e-bookzinho lá de recomendações que orienta. Ah, não, eu quero ampliar, né? Escolhi aqui os livros que estão indicados aqui, mas eu quero mais. Então, como é que eu avalio se um livro ele vai de fato vai ter um efeito antirracista? Então, eu trouxe lá da perspectiva, né? Que eu e os grupos que eu frequento, eu costumo trabalhar, eu trago muito da perspectiva da Sônia Rosa, que é uma autora, que é uma perspectiva de um conceito dela, assim, que é da literatura negro-afetiva, que eu acho que é fundamental, né, para nós, assim, educadores. Então, lá vai ter algumas recomendações e ajuda mesmo para a gente ficar menos insegura, né, para poder fazer essas escolhas, porque não necessariamente o material que tem ali uma personagem negra, ele é indicado. Não necessariamente a indicação que tem da editora
é uma indicação de idade que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem ali alguns parâmetros que ajudam, né? Então, que seja assim, um portal, né, Valer? Que a gente esteja abrindo um portal mesmo de confiança para que isso transborde, né? Eu já falei com a Valéria que agora tem que fazer uma só de autoras negras, né, Valéria? A gente tem que fazer Sim, mais coisas, né? A gente ir pensando nisso para isso transbordar, assim. E aí, mais uma vez, um papel indutor da federação, né? Esse papel indutor, ele é bem importante, né? Inclusive, aí eu quero contar que eu fiz um trabalho com os meus alunos aqui do 9º ano, que no finalzinho do 9º ano, vai ser rapidinho, viu, gente? Que aí dá para a gente fazer um fechamento ainda. Sempre a gente trabalha temáticas, né, contemporâneas, criação da ONU, e acaba falando dos direitos humanos. E aí, os meus alunos, nós estamos em novembro, caiu minha época em novembro, nem sempre cai, né? Os alunos quiseram ir na biblioteca ver se tinham livros da temática dos direitos humanos e tal, e disso surgiu que eles quiseram ver os livros antirracistas que tinham na escola, e foi muito legal. E aí eles resolveram pegar, né, livros para crianças de Fundamental 1. E aí eles resolveram escrever cartas para as professoras para indicar, porque aí eles começaram a falar assim, não, professora tal podia ler isso para a turma e tal. E aí eu falei, então vão falar para os professores. Então a gente está lá naquele momento, né, que eles terminaram, entregaram hoje para as professoras, para algumas, né, e trazendo a percepção deles, enfim, depois até vou mandar, eu tirei foto, vou mandar aí para a gente ver. Então, assim, é interessante, né? Eu movimentando externamente com isso, né? E chegou lá na minha classe. Então, eu queria contar, assim, né? Essa movimentação, mas que seja mesmo, né? Essa confiança que a gente comece a usar, né? E que, às vezes, a gente vai escolher um livro, a gente vai olhar para ele e falar, não, podia ter sido para uma idade maior e tudo, que são coisas que a gente vai passar com outras temáticas também, né? E que seja uma tranquilidade. Eu estou indicando, às vezes, um lá para 1º ano, aí alguém vai achar que vai ser para educação infantil, porque sua turma já está, né, sei lá, já aconteceu um caso de racismo na educação infantil, né? E tem lá na indicação para 1º até 3º ano, mas a professora vai olhar e falar, não, minha turma já está precisando, né? São recomendações mesmo com alguma sinopse ali que ajuda vocês a decidirem e é um diálogo também, né? A gente quer que vire um diálogo, né, Valéria? sim, o nosso impulso é esse, né? Incentivar esse diálogo, incentivar esse professor pesquisador, incentivar que esses grupos coletivos que estejam nas escolas tragam, né, a sua identidade, tragam a sua perspectiva, né? Porque é difícil quando a gente tem um racismo estrutural, que a gente consiga quebrar todas essas estruturas que existem, né, e abrir esse portal. Então, cada vez que a gente fala, cada vez que a gente traz essa temática, que a gente procura, né, democratizar essa leitura, né, então por isso que é tão importante esse novo portal da federação, onde ele traz esse caminho bem didático, a Carol teve esse cuidado, né, de ter para a criança do 1º setênio, do 2º setênio, para o jovem, para os adultos, para grupos de estudos, que vocês querem fazer leituras, tem lá indicações. Então, depois, Carol, esse final de ano é um sufoco nas escolas, né? Os professores com É, boletins e tudo isso, mas a gente vai fazer o lançamento e depois a gente vai fazer um Moitará no começo do ano, falando, aí o professor já está mais descansado, está começando o isso, tá ano, né? fresquinho. Falando sobre todos os livros, essa temática, a gente vai fazer um Moitará bem bonito para isso. Tá, joia. Então, gente, Eu eu tô não sei chegando ao se alguém fim. quer falar alguma coisa, né? Queria Abrir saber aí. se tem mais alguém que quer trazer alguma coisa antes da gente finalizar. Então, eu vou. A Renata, minha colega de trabalho de escola, está aqui. É muito bom quando tem colega de escola, assim, né? A gente se sente bem prestigiada. A gente sente que o santo de casa faz milagre. E se ninguém tiver nada, eu vou fazer uma finalização
Eu vou trazer um texto da primeira vez que eu dei aula em 2001, numa cidade aqui perto, que é Brumadinho, que é bem famosa, né, por causa do rompimento de barragem de mineração. Então, eu comecei dando aula lá. E eu tinha uma aluna no 7º ano, lembrando que era na época que só tinha 8º ano, que não tinha 9º ano, e não tinha Lei 10.639 ainda. E eu não me lembro qual que foi a atividade que eu fiz, tá, gente, com a classe. Mas eu sei que eu tenho vários trabalhos desse temática racial aqui já em 2001. Era a apostila Pitágoras que usava, a diretora me chamava a atenção porque eu saía da apostila, que eu pulava amarelinha, aí eu ia embora para casa dirigindo chorando, mas enfim, deu certo no final, né? Tô aqui. E aí essa aluna, né, Patrícia, que eu não tenho mais notícia dela, e eu todo final de ano eu arrumo minhas coisas, eu falo, não, gente, já não dá mais para guardar isso, mas esse eu continuo guardando desde 2001. Ela escreveu um texto, né, e no final ela escreveu assim: preconceito, racismo são palavras que seu significado é ridículo e ofensivo, e que eu, como cidadã, não gostaria de incluí-la em meu vocabulário. Mas, infelizmente, temos provas de que elas existem em nosso meio. Temos que pôr em nossas mentes que não existe democracia racial, para que assim possamos fazer nossa parte. Nosso dever como humanos para daqui um tempo possamos nos reunir novamente e provar o contrário, né? Então, isso eu estava preparando para hoje e me deparei com a Patrícia, né? Com esse texto belíssimo que vai continuar na minha pasta aqui, né, de professora. E aí eu queria deixar essa mensagem da Patrícia de 2001 para vocês, né? E para mim de novo, para que a gente renove o fôlego, né? E que a gente volte a reunir, e que a gente não pare de reunir para a gente de fato avançar, que a gente de fato, para algum dia eu não ter trabalho com a temática racial e eu ter que pensar em fazer outra coisa, porque a gente vai ter atingido um patamar satisfatório de equidade. Mais uma vez agradecer quem esteve aqui e quem vai assistir depois também, né? Obrigada, Valéria, obrigada, Cleo. Nós é que Nós que agradecemos. Você fala tudo. agradecemos, nossa, muito bom. Fico muito feliz e acredito que os colegas também, e que nós possamos ter outros encontros assim no ano que vem, como a Valéria falou, e sempre movimentar esse tema dentro da gente. Como você falou, é com, não é sobre, né? Então, acho que isso que é o mais importante, construir juntos. Muito obrigada. A gente tem a presença também da Cida, né? Que é diretora da Educação Infantil também aqui na federação. Cadê você, Cida? A janelinha está fechada. Tá bom, querida. Então, agradecer demais a presença de todos vocês. Muito obrigado por essa noite, né, de troca, de escuta. Carol, muito obrigada. Você é uma parceira nossa e a gente sabe que pode contar com você, e isso é muito bom, né? Então, gente, muito obrigada. Boa noite. Todo mundo já está em casa, então Boa já se noite, recolher. gente. Bom descanso. Tchau, bom Tchau. descanso. Boa noite.